Neste episódio, Diego Sommer entrevista Rafael Cardoso Sampaio, um dos autores do Guia Prático para Pesquisadores, voltado para universidades e instituições científicas sobre o uso ético da inteligência artificial generativa na pesquisa acadêmica. Eles discutem a importância de diretrizes para o uso responsável da IA, a necessidade de soberania digital no Brasil e os desafios enfrentados por educadores e alunos em relação ao uso da IA. Rafael também compartilha insights sobre os limites éticos do uso da IA na academia. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um IA Todo Dia, ou IA Todo Dia, como muitos ouvintes vêm dizer para mim. Não é IA, é IA. Pode ser, como você preferir. Eu sou Diego Sommer, seu host, e esse aqui é o programa para você saber tudo o que acontece no mundo da inteligência artificial de forma fácil e divertida. E hoje estamos aqui com um programa de entrevistas, uma entrevista que eu estou ansioso para fazer. Saiu uma matéria no Correio Brasiliense, e eu vou ler um trechinho para vocês e depois apresentar o nosso convidado. A Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom, lançou um e-book inédito no Brasil para orientar o uso ético da IA generativa na pesquisa acadêmica. Intitulado Diretrizes para o Uso Ético e Responsável da Inteligência Artificial Generativa, um guia prático para pesquisadores, o material explora desde princípios básicos até aplicações práticas, como busca por materiais, análise de dados e até bancas de seleção. A obra, assinada por Rafael Cardoso Sampaio, da UFPR, Marcelo Sabatini, da UFPE, e Ricardo Limonge, da UFG, também discute riscos e limitações da tecnologia em áreas como comunicação, ciência política e educação. E para falar um pouquinho sobre isso, quem vai participar aqui do programa foi um dos autores, o Rafael Cardoso Sampaio, o Rafa, já vou chamar de Rafa, se você me permitir, Rafa. Ele é professor permanente do programa de pós-graduação em ciência política da UFPR, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Transformações da Participação, do Associativismo e do Confronto Político INCT Participa. Bolsista Produtividade do CNPq nível 1D. Foi presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política entre 2019 e 2021. Rafa, seja muito bem-vindo a esse programa, cara. Como você está? Tudo bem? Opa, Diego, muito obrigado pelo convite, por ter aceito a ideia, né, da gente fazer essa discussão, que pode parecer no começo muito acadêmica, mas a gente vai mostrar que vai tratar de muitas coisas em muitas áreas, né? E aí você também já pegou a primeira coisa que eu ia falar, que é a coisa do IA versus IA. Eu ia tentar te perguntar por que vocês chamavam de IA, mas se agora vale os dois, tá tranquilo. Não, eu vou te dizer por quê, cara. Eu vou te dizer, essa é uma dúvida que muita gente fala. Eu falo IA para rimar com dia do título do programa, entendeu? IA todo dia. Mas não, eu entendo que todo mundo fala IA. Só eu que aqui no nosso programa a gente fala IA, mas não, a ideia é só para... É uma licença poética, digamos assim. Tá certo, tá certo. Tá. Mas legal, cara. Fala um pouquinho, Rafa, do que se trata então, cara, esse guia que vocês criaram, né? Dá um panorama geral para depois eu começar a atacar as perguntas aqui para ti. Pronto, obrigado. Então, a ideia, quase mais do que a ideia, a urgência foi a seguinte, né? Nós os três autores, estávamos estudando. A IA está impactando todas as áreas. E, evidentemente, também a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica, né? Então, a gente estava ali tentando um pouco entender esses primeiros efeitos, esses primeiros impactos. E aí, num sentido mais geral, né? O que será que vai mudar? Como as pessoas vão pesquisar no futuro, né? As coisas assim, né? Talvez um pouco da questão ética. E aí, na prática, toda vez que a gente dava uma palestra, uma fala, uma mesa redonda, as perguntas eram sempre: mas e aí? Pode? Pode usar? Quando pode usar? Como pode usar? Eram questões muito práticas, né? E aí o mais engraçado que foi passando o tempo, então se a gente pegar do ChatGPT ali de 22 para cá, já tinha quase 2 anos e simplesmente não tinha, cara, nada, nenhum manual, nenhuma cartilha, nenhuma regra, diretriz, nada das principais agências de fomento à pesquisa, de regulação da pesquisa. Então
Então chegou um momento ali, cara, já que ninguém faz, façamos a gente, né? A gente tá aí, tá dando aula, tá dando palestra, vamos escrever porque tem, assim, não é nem aquela coisa do nicho de mercado, apesar de ter um pouquinho disso no mundo acadêmico, mas tem uma necessidade real, as pessoas estão se sentindo desamparadas, né? Elas estão sentindo que, assim, na dúvida mesmo, como e onde elas podem usar, ou até se podem, né? Então surgiu muito daí, de uma coisa muito prática mesmo, sabe? Perfeito, cara, entendi. Eu ia dizer, não é nem tanto nicho, mas uma necessidade mesmo, né? E esse guia, cara, ele enfatiza bastante a necessidade de uma IA generativa nacional. No mundo onde grandes modelos são dominados por gigantes da tecnologia, você acha que o Brasil tem realmente condições de competir? Ou essa ideia é mais uma questão de soberania digital do que uma possibilidade concreta, na tua opinião? Essa é uma ótima pergunta. Até porque ela traz uma questão que sempre teve de fundo, assim, de por que as pessoas não fizeram esse material também. Porque esse material, ele é literalmente uma coisa que você publica num dia e às vezes numa semana, num outro dia, ele já está desatualizado. Porque literalmente aconteceu isso. A gente publicou em dezembro do ano passado, e aí em janeiro veio a DeepSeek, que deu aquela bagunçada. Eu vi o programa de vocês, foi ótimo, inclusive. Deu aquela bagunçada total no sistema, né? E aí eu acho que a sua pergunta, que a gente já tratava, inclusive nesse mundo pré-DeepSeek, de que, assim, é importante a gente ter os nossos próprios modelos. Isso tem algumas questões, algumas consequências. Isso não significa que a gente não pode mais usar o ChatGPT, o DeepSeek, o Claude e afins, né? Não é esse o ponto. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, ir buscando alternativas próprias, porque aí vai exatamente no que você falou, a ideia de uma soberania digital, que, em especial, é muito importante quando você está tratando de dois setores estratégicos, que é a pesquisa acadêmica e o setor público, então, os funcionários públicos. Por quê? Porque são dois setores que trabalham justamente com dados estratégicos. Então, a pesquisa acadêmica, o que ela tenta fazer? Ela tenta descobrir coisas, ela tenta inovar, ela tenta criar coisas bacanas. E aí, vocês já sabem, o pessoal do seu programa já sabe, quando você está trabalhando ali no ChatGPT, se você não tiver um contrato específico, você está ajudando a treinar aquele modelo, né? Você está entregando em alguma medida aquele dado. E muitas vezes a gente está falando, então, dados inéditos de pesquisas de ponta. Então, claro, tem maneiras de você desativar, tem coisas aí no meio, a gente sabe, mas, assim, de forma geral, o que a gente está vivendo no Brasil? Uma grande parte dos pesquisadores simplesmente colocando ali sem nenhum cuidado, uma boa parte dos servidores públicos colocando dado do cidadão sem cuidado. Então, sim, é importante, né? E aí a gente vendo esse exemplo do DeepSeek e de outros também, né? A gente vai vendo que, cara, tem um investimento, não vamos mentir que não tem, mas é menos impossível, acho que o negócio legal do DeepSeek foi isso, é menos impossível do que parecia antes. Tem atalhos. Então eu acho que sim. O problema do Brasil, eu diria que, inclusive, é muito mais de coordenação, isso na minha visão, talvez meio ingênua, do que de ter a capacidade técnica, a capacidade computacional. O problema é que a gente tem pessoas muito boas ou no governo ou espalhados nas diversas federais. Então a gente precisava, digamos assim, pegar assim, uns 30 top of mind, colocar eles ali no laboratório e falar, 6 meses vocês criarem o DeepSeek brasileiro. Claro, nada é tão fácil assim, mas assim, capacidade, assim, os nossos pesquisadores trabalham com coisas de ponta, né? Então daria sim, mas envolveria sim uma coisa meio diferente, assim, sabe? Perfeito, cara, perfeito, entendi. Quais. Você chegou a ver, Rafa? Eu fiz um programa com a Helena, cara. A gente falou sobre utilizar a inteligência artificial para fazer trabalho acadêmico. Inclusive, foi depois desse que você veio contatar, né, e veio falar sobre o projeto de vocês, que eu achei muito legal, de verdade. E assim, cara, a gente até tenta deixar claro naquele programa que o ChatGPT, o DeepSeek, Claude, seja o modelo que for, ele não vai fazer nada para você. E a gente não quer, e nem foi o objetivo do programa, ensinar alguém a burlar
o sistema, aí, né? Mas ele é uma baita ferramenta para ser utilizada em pesquisa, né? Facilita a vida, deixa tudo mais fácil, né? Mas tem muitas universidades que ainda tratam a IA como cola, ultrapassa acadêmica. Esse guia, ele tenta mudar essa mentalidade. O que vocês diriam para os professores que ainda proíbem o uso de IA nas pesquisas? Não, perfeito, cara. Você pegou um dos pontos principais que a gente quis atacar. Porque o que acontece? O que a gente está vivendo nesse momento? Os alunos não sabem se podem usar, mas usam. Os professores não sabem se podem proibir, mas usam também. Ou proíbem e usam, porque aí tem toda aquela coisa, não, eu sou professor, eu sei diferenciar. O que, de alguma medida, é verdade, né? Tem uma bagagem maior, né? Aquela coisa que eu falo até de um pouco de geração de transição, viu as tecnologias, já tem aquela maturidade intelectual maior, então, fato. Mas, assim, é o que você falou, assim, a gente já tem uma IA generativa no WhatsApp. Em pouco tempo vai estar em todo o pacote Office, porque já tem, mas daqui a pouco vai ser o básico, no Google Docs. Então, assim, isso vai se tornar cada vez mais, eu acho que principalmente nessa questão a IA generativa, não só acessível, mas uma parte das nossas práticas. Então, eu entendo perfeitamente o professor que está cheio de medos e receios e afins, né? Eu até brinco que, claro, toda vez que teve uma mudança tecnológica grande, aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, quando surgiu o Google, todo mundo, meu Deus, ninguém mais vai na biblioteca, ninguém mais vai estudar. Aí veio a Wikipedia, pronto, acabou, agora já tem até um lugar para você copiar, né? E agora, pior ainda, né? Você fala, faça isso, e ele faz e elabora um texto, né? E em pouco tempo ele ficou um texto bem razoável, né? Muitas vezes que dá para enganar mesmo, né? Sim. Mas não adianta a gente fechar os olhos para isso, né, Diego? Porque pensa assim, se eu proíbo, o que vai naturalmente acontecer? O aluno vai usar escondido, e vai usar sem guia, sem orientação, né? Então, como a gente está nesse momento de transição, isso é a pior coisa que um professor pode fazer. Ele tem que abrir, ele tem que fazer o contrário. Ó, gente, tem isso, funciona assim, é boa nisso, erra naquilo. Vamos agora falar da importância de você ler seus próprios textos, de você escrever seus próprios textos. A gente pode até discutir isso se quiser, mas é uma coisa assim, quanto mais a gente vai vendo esse avanço dessas tecnologias que fazem coisas pela gente, mais importante é a gente ressaltar como que aprender a fazer essas coisas. E aí eu não digo nem só para pesquisa, né? Para qualquer trabalho, você saber ler e escrever vai te ajudar e muito. Né? Mas aí você saber ler, escrever e ainda usar essas IAs para te fomentar, te incrementar o seu trabalho, claro que você chega ainda mais longe, né? Perfeito, cara. Então, você diria, Rafa, que esse guia, ele se destina para quem? É tanto para alunos quanto para professores? Ele é prático o suficiente para que um estudante de graduação ele possa entender e aplicar? Ou ele é mais voltado também para pesquisadores mais experientes? Cara, foi uma coisa tão rápida e tão forte que, se você me permite a falta de humildade, eu acho que ele tá mais ou menos isso que você falou mesmo. Ele consegue ir do aluno de graduação ao professor doutor que tá meio perdido do que tá acontecendo. Porque acho que já estamos no nível em que praticamente qualquer aluno de graduação, claro, reservado aqueles lugares que às vezes tem uma exclusão digital, enfim, mas que os alunos já conhecem, os professores, no mínimo, já ouviram falar, e na prática, a maior parte das pessoas está muito perdida, porque sequer entende como é que ele funciona. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fala, e depois, se quiser, a gente também pode abordar mais, é sobre as ferramentas de detecção de IA. Então, por exemplo, o que os professores estavam fazendo? Eles estavam jogando o ChatGPT. Foi você que criou esse texto? E aí o ChatGPT dizia qualquer coisa, porque na verdade ele não foi feito para isso, né? Ele dizia, fui eu que fiz esse texto. Aí o professor ia lá e dava 0 para o aluno. E o aluno, não foi o ChatGPT que fez. E de fato é só uma resposta aleatória, porque IAs generativas sempre te respondem. Então não é assim que funciona e, de certa forma, muita gente está perdida. Então a gente foi tentando trabalhar os principais aspectos que eram justamente das perguntas, das dúvidas, né? Então, por exemplo, o ponto é, ninguém vai ler o nosso manual e aprender a usar a IA generativa na pesquisa.
mas a gente vai falar assim bem rápido, tem esse uso, tome esses cuidados. Né? Então não é para ser, ele é para ser um guia de diretrizes éticas e uso responsável, né? Mas o aluno de graduação que está muito perdido, tipo, eu já estou até dominando o ChatGPT, estou fazendo ele fazer várias coisas por mim, mas, sei lá, não estou passando do ponto, qual que é o limite, o que eu tenho que tomar cuidado, então, e ao mesmo tempo o professor que não quer estudar isso, que é normal, né, falta 1 ano para aposentar, 2 anos, ou sei lá, numa área muito distante, mas eu preciso pelo menos entender o que é e quais, digamos, seriam as boas regras, as boas diretrizes, né? Tanto que não são nem regras, são diretrizes, né? São sugestões, né? Perfeito, cara. Entendi. Não, muito bem. Deixa eu te perguntar, vocês usaram a IA generativa para escrever esse guia de vocês? Sim, claro. Na verdade foi toda, né? Não. Foi assim, na verdade, teve até no final a gente coloca um easter egg, assim, que a gente faz uma planilha resumo, assim, um quadro resumo, que esse é 100% gerado pela IA e a gente só revisou. No texto, a gente usou mais, que é o uso mais aceitável, mais, digamos assim, menos polêmico, né, que é o de você usar para revisão de texto. E um uso por fora, assim, que aparece, assim, que é, por exemplo, eu usei a Perplexity, por exemplo, para pesquisar materiais que tratassem sobre isso. O próprio, na época, ainda era não era nem o Deep Research, né, que acabou de sair agora do ChatGPT, né, tá acessível, até testei hoje. Mas aquele antigo de pesquisa do ChatGPT. Então a gente jogou para achar uns materiais, revisar uns textos, e algumas coisas também, né? A gente quer resumir isso aqui e tal, vamos ver como é que a IA resume. Legal, essa ideia é boa, vamos usar. Mas assim, não no sentido de, esse bloco aqui, essa sessão inteira foi feita, né? Claro. Mas eu acho que seria meio hipócrita se a gente, pode usar para este limite, mas não usamos em nada. Sim. Me parece que seria contra-intuitivo, sabe? Tipo, eu quis que tivesse, assim, a gente usou um pouco. E é um pouco dentro do que a gente achou aceitável. Legal. Cara, eu vou fazer uma afirmação aqui, eu quero que tu me diga se eu estou correto ou não, tá, Rafa? Diga lá. Não existe hoje nenhuma ferramenta 100% confiável que detecte texto gerado por inteligência artificial. Eu tô correto ou tô errado nessa minha... Você tá 100% correto. Eu tô correto. Que é uma grande ilusão, né? Porque tem um mercado de detectores de IA que se vende como muito capaz de detectar, mas quando a gente vai vendo para os testes reais, né, tem uma quantidade muito grande de erros, porque geralmente eles se vendem assim como 98%, 99% de confiança, mas quando você vê assim, as análises do pessoal, é um problema bem maior. Né? Eu não vou poder afirmar categoricamente quantos por cento é, porque eu nunca estudei isso, né? Mas a gente vai lendo os textos, então pessoas que pesquisaram isso, vai vendo notícias, e vai vendo que, na verdade, tem alguns problemas aí. Não são 100% confiáveis, então você pegou um texto gerado ali pela IA, coloca ali no detector. Ele pode dizer que não foi, assim como você pode pegar um texto 100% humano, feito há 20 anos atrás, e colocar ali e ele dizer que foi feito por IA. Então isso por si é um problema, ele tem uma chance de errar ali, né? Porque aí o ponto é esse, como é que esses detectores funcionam? Eles tentam observar o padrão que as IAs generativas usam para criar os textos, alguns termos que geralmente se repetem, a construção de frases. Então, primeiro, você pode acabar escrevendo naturalmente como uma IA, por uma série de razões. Segundo, pode acontecer, que aí acho que é talvez o outro ponto importante, de você fazer pequenas alterações ali e já ser capaz de lubridiar esse detector. Então, por exemplo, as IAs usam muitas frases curtas. Aí você vai lá, junta 2 frases, coloca ali uns conectivos, tira aqueles crucial, essencial e não sei o que elas usam muito, joga ali no detector, ele já não funciona, já não é mais confiável. Então, neste momento, o que a gente inclusive diz é isso, não são confiáveis, 100% confiáveis, nem são 100% jogue fora. Claro, são empresas sérias, né? São
empresas que estão investindo. Mas nesse momento, aí do ponto de vista mais professoral, né, eu não vou nem dizer no trabalho, outras áreas, porque aí são coisas mais específicas. A gente recomenda o professor que tem um olhar treinado, tipo, qual é o nível do texto de um aluno de graduação? A gente sabe. Sim. O detector está apontando. Aí o objetivo, para mim, não é tipo, então vou zerar aqui se eu usou o ChatGPT. Não, vamos sentar aqui, pegar a coordenação e vamos conversar sobre isso. Você usou, você não usou. Olha, é bom usar aqui, mas não aqui como você fez, você copiou e colou, isso não é legal, entenda bem, né? Mas aí que tá o problema, né, Diego? Porque não tem regras. A maior parte das universidades não tem regras. Então, oficialmente, o aluno pode até dizer, não, eu usei mesmo, e daí? Não tem regra? Certo. Tipo, não, sabe, né? Não tem nenhum lugar dizendo que eu não posso usar. E aí? Né? Não, legal, cara. Muito legal isso que você falou, Rafa, porque eu tenho amigos que falam isso, né, cara? Eles dizem assim, não, porque... E assim, eu te pedi para confirmar ou não, porque eu realmente, nesse momento, eu não saberia te dizer se existe ou não. Mas se fosse me perguntar, eu ia dizer que não, porque uma vez eu li uma entrevista do Sundar Pichai, o CEO do Google, e ele disse assim, a gente não sabe hoje como seria possível criar um detector 100% confiável de texto gerado por IA. Justamente pelo que você falou, porque a pessoa pode... Eu, por exemplo, eu alterei o meu GPT, ele tem a minha cara ali, né? Até naquele programa lá que eu fiz com a Helena, eu falo, eu fiz essas alterações aqui, porque eu gosto de deixar ele mais com a minha cara e tal. E qualquer um pode fazer isso e mudar, então, assim, N possibilidades, certo? Então, assim, quando ele falou aquilo, eu pensei, cara, se você pensar assim, nunca, provavelmente, eu não vou dizer nunca, tá? Talvez a gente chegue num nível de inteligência artificial que ela, né, que a gente não vai mais entender, mas que ela vai saber, não, isso aqui foi gerado por mim. Agora, muito provavelmente a gente nunca vai ter 100% de certeza que aquele texto foi gerado por IA. Diferente de imagens, diferente de vídeos, que hoje os próprios geradores de vídeo, de imagem, eles têm algo dentro ali da imagem, que, né, vamos dizer, um selo, assim, que permite, com alguns identificadores, dizer, não, isso aqui foi gerado por inteligência artificial, esse vídeo é fake e tal. Então é importante a gente botar isso, que não existe de texto, mas de todo o resto, quando você usa essas ferramentas, sim. Mesmo que você não esteja vendo nada ali, existe algo lá dentro, no processamento do vídeo, né, que vai escondidinho lá, que permite identificar. Sim. Mas voltando aqui um pouco, cara, para as perguntas, assim, o uso... agora não vou falar nem tanto, eu vou pedir mais a tua opinião, tá? Não é mais tanto sobre o que vocês escreveram, mas você acha que o uso da IA na pesquisa, ela pode gerar trabalhos mais, digamos, rápidos e produtivos, mas também pode incentivar uma ciência talvez sem profundidade, digamos assim? Tem um risco de uma fast science gerada por IA, você acha? Ou não? Ela é só coisa boa mesmo? Cara, você pegou o segundo ponto principal. Acho que a primeira grande questão é essa questão da autoria, né? Da máquina fazer no lugar do humano. Então, essa foi a primeira grande questão. A segunda, obviamente, acabou sendo isso, né? Ela acelera. Claramente ela acelera, ela ajuda para várias coisas, especialmente, às vezes, umas coisas, entre aspas, mais braçais, né? Mais ali do trabalho do dia a dia. Então, assim, apesar de que ainda... Eu já vi alguns estudos de ganhos de produtividade, é um pouco menor do que a indústria gosta de falar, né? Mas tem, claro, é óbvio que tem, né? Uma facilidade de você revisar, por exemplo, os periódicos de maior impacto são em inglês, então uma facilidade muito maior de ou traduzir, ou pelo menos revisar uma tradução. Então tem ganhos óbvios. Só que esse movimento já existia, que você falou, esse movimento dessa fast science, né? E aí vai ser só piorado, porque em boa parte da pesquisa no mundo, a pessoa ela consegue uma posição, porque, por exemplo, no Brasil é um concurso público, né? Todo professor é um concurso público, pesquisador via de regra também. Mas em boa parte do mundo é um emprego normal.
E aí você consegue esse emprego se você tem muitas publicações e publicações em periódicos de alto impacto. Então, o incentivo para você, né, trapacear é muito grande, né, porque isso pode custar o seu emprego ou valer o emprego da sua vida. Então, esse medo da gente ter muito conteúdo e muito conteúdo de baixa qualidade é realmente grande. E a gente já está vivendo, e assim, a coisa da IA generativa, do ChatGPT, parece que acelerou, mas já era um movimento dessa ciência de baixa qualidade. Então a gente tem visto muitos artigos sendo retratados. Então o que é isso? É quando um artigo ele tem uma qualidade tão baixa, ou ele inventa um dado, ou ele copia uma parte, né, ele tem um plágio significativo, aí a revista científica diz, não, a gente está retirando esse artigo, estamos nos retratando perante a comunidade, então que não cite mais esse artigo, não olhe mais. A gente vai manter, inclusive, esse conteúdo, porque teve pessoas que já citaram, já usaram eventualmente, né? Mas estamos nos retratando disso. Então, por exemplo, o número de artigos retratados só cresce. Cresce muito, sabe? E acho que isso, infelizmente, vai acontecer ainda mais agora com o uso da IA generativa, né? Não é binário, né, cara? Não é nem só uma coisa, nem só outra. Nunca é, né? Nunca é simples assim, né? Nunca é simples assim quando a gente lida com humanos e tecnologia. Não, exato. Eu queria só lembrar a nossa audiência que, por favor, nos dê 5 estrelinhas. Isso faz uma diferença muito grande pra gente. Siga esse canal no Instagram, @ia.todo.dia. Se você quer contribuir com a gente, se esse canal faz alguma diferença na sua vida, nos ajude com um cafezinho por mês no nosso Apoia-se, apoia.ce/ia todo dia. É muito importante, está tudo isso na descrição do episódio aqui. Isso nos ajuda demais, gente. E também tem o nosso grupo de WhatsApp, se você quiser entrar ali, a gente cobra um Apoia-se também, mas manda uma mensagem pra gente no contato@iatododia.com. Você pode entrar lá, fazer parte do nosso grupo, cheio de gente boa pra caramba, onde todo mundo se ajuda, é bem legal. E, claro, você quer passar as redes sociais sua, Rafa, não sei se... aliás, cara, melhor ainda, aonde a gente pode encontrar o guia que vocês criaram? Pronto, acho que podemos colocar na descrição do programa, né? Se você não se você importar, manda pra mim, né? eu coloco na descrição aqui pra galera baixar. Pesquisando ali no Google, vocês vão achar, né? A Intercom é essa associação científica, né? Então, se vocês procurarem o nome do livro, né, do guia, já vão achar. E qualquer coisa na parte de e-books do ele vai estar lá na primeira página, então é fácil de achar também. Eu não tenho uma presença forte, tenho usado mais o LinkedIn, né? Aí é só pesquisar pelo meu nome ali, Rafael Cardoso Sampaio, que vocês me acham. E aí eu posto coisas mais de IA generativa e ciência. Tá, legal. Vou te fazer uma última pergunta aqui, Rafa, pra gente encerrar. É uma pergunta aberta, tá? Se a IA generativa pode escrever artigo, pode revisar textos, pode sugerir hipótese, qual é o limite ético? O que não deveria ser permitido fazer com a IA no meio acadêmico? Se é que existe algo que não deveria? Essa é a grande pergunta, né, Diego? Eu até mencionei lá atrás do Deep Research do ChatGPT que foi liberado, porque ele já é um agente de IA que faz pesquisas profundas, né, como o nome diz, sozinho. Então, no meu teste de hoje, ele de fato faz uma pesquisa bem razoável sozinho. E isso está ok, desde que você não queira pegar aquele relatório que ele produz, que é um relatório até grande, ele tem o tamanho de um artigo acadêmico, e querer publicar aquilo com poucas edições, né? Obviamente isso não seria aceitável. Mas eu acho que está começando a tensionar o que é aceitável ou não. Né? Eu tenho uma brincadeira que eu faço assim, para tentar explicar isso do que é aceitável, digamos assim, o que você terceirizaria para um ser humano, me parece que é o aceitável para você terceirizar para uma IA. Então, por exemplo, cheguei lá na minha defesa de TCC. Aí eu falo, olha, eu paguei um revisor profissional do português porque eu queria que tivesse um bom português no final. Todo mundo vai, não, muito bem, Rafael, fez muito bem, né? O nosso texto às vezes fica ali, né? Você tem uma dificuldade de revisar no final. Eu paguei também um tradutor para aquele resumo, né, o abstract ali no comecinho, para ficar muito bom, tradutor nativo, e todo mundo, puxa, muito bem, Rafael, tá legal, né? Aí eu digo assim, olha, e aí como exigia
meu TCC exigia testes estatísticos muito profundos, e eu contratei um estatístico. Aí as pessoas vão, ok, não é legal, porque você passa a não ter um domínio total sobre o seu trabalho, mas, digamos assim, está no limite do limite ali, para uma coisa específica, mas você tem que entender o que você está falando aí. Então, estamos no limite, beleza? Beleza. Mas se eu chegar assim, olha, gente, no final, o TCC, quem escreveu, na verdade, foi o Joãozinho. Né? Eu paguei o Joãozinho, ele escreveu, mas depois eu peguei tudo que ele fez e revisei. Então, podem considerar que o texto é meu. Então, todo mundo falaria, não, é seu texto, né? Então, assim, a gente também usa algumas expressões que cabem em outras áreas, como o human in the loop, né? Humano ali no circuito, e eu acho que a grande questão é a autoria de fato ser sua. Então, é claro que a IA vai te dar ideias, vai revisar uma parte do seu texto, vai te permitir fazer alguns resumos que você vai eventualmente usar, mas você tem que ter muita certeza de que ela não está escrevendo no seu lugar, né? Talvez, eu acho que a grande questão é que a gente tem que tomar muito cuidado com essas facilidades que agora essas ferramentas vão nos dar, para a gente não virar apertador de botão, né? Faça a minha introdução, faça a minha conclusão, né? Já tem até o Co-Scientist lá da Google, não sei se vocês viram. Exato. Falou no último programa, na semana passada, na verdade. Falaram, pronto. Isso eu tenho que ver, então. Legal demais. Então, é bem interessante, né? Mas tem um limite ali. Claro. Mas eu acho que, como todas as profissões que trabalham com conteúdo, a gente vai... Acho que esse limite vai se estender mais do que é hoje, naturalmente, muito mais do que é hoje, mas tem um limite, que é o ser humano. Então, por exemplo, eu gosto do IA todo dia. Eu não quero ver o avatar do Diego apresentando o IA todo dia. Por mais que o Diego seja muito fácil, né? Seja mais fácil, eu coloco lá, ele fala como eu, ele escreve usando mais ou menos as minhas palavras, ele vai ter um rosto razoavelmente parecido. Isso vai ser possível em pouco tempo. Mas a gente quer esse conteúdo, talvez para uma coisa do tipo, queremos um resumo de 5 minutos do dia. Beleza, esse pode ser o IA todo dia com o avatar do Diego, mas para ter a avaliação, né, do Diego, das outras pessoas aqui, a gente vai querer que sejam vocês, né? Então, até essa questão do que nos diferencia como seres humanos, né, eu acho que continua sendo forte, né? Então, no momento que a IA generativa está ganhando tanto poder, né, tanta capacidade, é de se pensar o que nos torna humanos, né? O que é a criatividade humana verdadeira, o que é a reflexão crítica, né? Então, essas habilidades não vão morrer. Na verdade, elas vão ficar mais importantes ainda, né? Então, eu diria, para concluir, assim, né, aquele texto meio professoral, né? É isso, assim, de você saber que aquele texto ali no final, aquela pesquisa ali no final é sua, né? Foi você que escreveu, foi você que elaborou, foi você que fez todas as partes, né? E talvez, só para concluir, já estou me alongando, mas a coisa de... Às vezes a gente pensa muito no produto. Então a gente está aqui, vai ter um podcast, ou eu fiz o meu TCC. Mas não é aquilo que é a coisa, né? Tem todo um processo, né? Você gravou 1000 programas para chegar aqui, você se preparou, você comprou o microfone, você escolheu um cenário ideal. E pesquisa é a mesma coisa, eu li vários artigos, eu resumi vários artigos, eu fiz uma pesquisa, e aí eu escrevi meu TCC, minha dissertação, minha tese, né? Então é um processo, né? Então eu diria que a última coisa seria essa, que a gente vai ter que voltar a prestar mais atenção no processo e talvez menos no produto. As IAs entregam bem para o produto, mas no processo elas continuam sendo só auxiliares, né? Só ferramentas, né? Perfeito, cara. Não, jamais poderia responder melhor essa pergunta. Respondeu muito bem, Rafael. Parabéns, cara. Adorei a comparação do que você terceirizaria para uma pessoa. Sim. Né? Isso aí eu acho que matou. Cara, eu tenho mais uma só. Manda. Convidados. Quais ferramentas de IA que você mais utiliza, que você mais gosta aí, Rafa? Isso é bem engraçado, que todo mundo pergunta, né, Diego? E eu tento fugir do ChatGPT para mostrar que tem muitas, né? Então, por exemplo, na parte acadêmica, tem muitas ferramentas que são menos conhecidas, né? Tem a Elicit, tem a SciSpace, que aí são bem acadêmicas mesmo. Tem uma super legal, depois eu recomendo até você dar uma olhada, que chama Consensus.
Aí você joga lá uma pergunta que possa ter resposta sim, não, e ela vai te mostrar qual que é o nível de consenso na área sobre aquilo ali. Que legal. Assim, meditação faz bem para a saúde. Aí vai mostrar lá, 70%. Só com base em trabalho científico. Isso, só com base em trabalhos científicos, né? Pô, então legal. Tem várias que são muito legais. Aí aqui também na descrição, então, para quem... Pronto. Bem legal. O Perplexity, que é um buscador geral, ele tem uma opção de colocar o foco acadêmico, que é bem legal. Então eu uso várias, mas o ChatGPT sempre acaba sendo aquele meio faz tudo, né? Então, o ChatGPT, ele virou sinônimo, né, cara? Porque, queira ou não, ele que deu o pontapé inicial. Hoje a gente fala de ChatGPT como a gente fala de Google. Google Exato. É isso. Isso aí, ChatGPT. Então, assim, eu acho que tem muitas ferramentas, muitas até melhores em muitas coisas que o ChatGPT, mas é inegável que ele virou sinônimo, talvez porque ele já... Hoje, nessa corrida de IA, ele já ganhou, justamente porque ele é um fanfarrão que faz tudo, né? E a gente sempre acaba usando de alguma maneira. Não, e ele muitas vezes puxa mesmo, né? Então você pega aí essa coisa do primeiro modelo pensante mais aberto, essa coisa do Deep Research, aí você vê que aí o pessoal corre atrás, né? Então ele acaba sendo aquele generalista, mas que dá muito conta do recado, né? Então é difícil sair dele, né? Eu acho que talvez recomendar o pessoal também a SciSpace, porque ela é meio que um ChatGPT da pesquisa, né? Então ela faz a pesquisa, ela lê PDF, né? Te ajuda a fazer resumo de PDF. Legal. E ela tem um escritor de IA dentro dela, mais adaptado para pesquisa acadêmica. Então seria SciSpace. Tá, legal. Vou botar tudo aqui no link pra galera dar uma checada, então. Rafa, cara, muito obrigado pela tua participação aqui, cara. Adorei. Bate-papo super interessante, super legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. É bom ver que tem alguém pensando nisso. E eu acho que é justo, cara. Eu utilizei muito a IA na minha dissertação de mestrado, mas se tu me perguntar qualquer coisa do meu trabalho, eu vou saber te responder. Porque, como eu já tinha falado com a Helena, cara, a gente tem que ser um auxiliar mesmo, tem que usar como você falou. É o processo de construir o trabalho, você constrói junto com a IA, e ela é uma ferramenta que facilita demais, mas eu acho que a gente não pode relegar tudo ali, porque senão você vai estar deixando de lado a parte mais importante, né, que é o aprender, né, cara, o entender e saber repassar e tudo isso. E, cara, obrigado, fica à vontade para se despedir da nossa audiência. Galera, um beijo, obrigado a vocês. Eu queria dizer em primeira mão, esse programa só está indo ao ar no Carnaval, mas a gente gravou na quarta-feira passada. E hoje, agora há pouco, a gente bateu 50 mil, o Spotify veio dizer que a gente bateu 50 mil reproduções no Spotify. Pô, cara, eu fiquei muito feliz, porque faz um ano que eu comecei, faz exatamente um ano, e hoje a gente bateu 50 mil reproduções, e isso é um baita marco, porque é 50 mil reproduções de um episódio, tem que ter 70% de ter sido ouvido pelo menos 70% do episódio para contabilizar, ou seja, as pessoas passaram pelo menos 40 minutinhos aqui ouvindo a gente, 30, 40 minutos, o que me deixa muito feliz. Então, obrigado para vocês, minha audiência querida, vocês são sensacionais, muito obrigado mesmo. Não fosse vocês, isso não seria possível. E obrigado a você, Rafa, os convidados todos que já vieram, que permitem isso aqui, porque esse programa só é o que é graças aos convidados que vêm aqui, cara. Então, obrigado, fica à vontade aí para se despedir da audiência. Obrigado, parabéns, inclusive, né? É uma marca impressionante mesmo, é muito legal, o programa é muito diverso, trata de muitos assuntos, estou acompanhando direto. Então, eu sou um desses 50 mil views aí, mais de um, diria, inclusive. Aí, retomando bem rapidinho, acho que você falou uma coisa muito interessante que resume também, você falou, na minha dissertação você pode perguntar qualquer coisa que eu vou saber responder. Então, esse é o melhor indício de que você domina. Acho que você pode ter usado IA o tanto que você quiser, mas você domina o assunto, você aprendeu, você produziu. Então, eu sugiro isso aos colegas. E agradecer mesmo aqui pelo espaço. Eu acho que todas as áreas estão sendo muito afetadas, né? E uma coisa que cabe, né? A ciência é debater, né? É discutir, é tentar justamente ajudar a traçar esses limites, seja ético, seja responsável, e até de inovação mesmo, né? Não só de limitar, né? Mas muito legal, fiquei muito feliz aqui mesmo de participar, acho que o papo foi super bom, e qualquer coisa, estamos aí. Beleza, valeu galera, um beijo, bom carnaval aí,
e até a próxima.